Sejam bem-vindos ao canal da ABS Paraíba, o canal que discute saneamento ambiental na Paraíba e no Nordeste. A gente está falando aqui do segundo Sanear, que é o Seminário Estadual sobre Saneamento Ambiental, promovido pela seção Paraíba da ABS. E hoje a gente vai fazer aqui um bate-papo rápido com Marcos Vinícius, presidente da CAGEPA, que está aqui disponibilizando do seu tempo, tempo corrido, e vai conversar aqui um pouquinho com a gente sobre as ações da CAGEPA em relação ao saneamento. E comigo aqui também, Dantas, presidente da ABS Paraíba, que está no meio do evento, na correria do evento, mas parou um pouquinho para a gente conversar sobre saneamento ambiental e sobre as discussões mais urgentes nesse período em que está todo mundo falando sobre mudanças climáticas, eventos extremos, enchente no Rio Grande do Sul, seca em outros estados. É isso, vamos saber o que está sendo feito agora nesse sanear. Pergunta extremamente interessante. Eu acho que eu há pouco palestrava ali, conversava com o público, dizendo da questão específica do meio ambiente. Até bem pouco tempo atrás, a CAGEPA nem sequer tinha uma área específica ambiental e muitas vezes essa área se voltava única e exclusivamente para as questões de legalidade, uma licença, uma questão de uma formalidade legal. Mas entendemos que a questão ambiental, ela perpassa por uma série de fatores. Primeiro, pelo uso de novas tecnologias, né? Não adianta a gente discutir mudanças climáticas sem a gente ter a efetividade de um pensar diferente, de inovar. Então, quando a gente busca, por exemplo, as perdas, combate às perdas, inovar na área de perdas, é exatamente para que a gente possa ofertar água à população, que cada vez mais cresce, com a menor quantidade de disponibilidade hídrica. Então, essa questão que os eventos extremos, principalmente secas, a gente viu aqui na Paraíba o brejo paraibano, um brejo, nome que remete à questão alagado, foi a questão mais crítica que nós tivemos em 2011, por exemplo. Então é importante que a gente trabalhe essa questão primeiro do uso de tecnologia, de perdas e principalmente está associada aos órgãos ambientais e à sociedade civil como um todo para trabalhar assuntos e temas e se associar a assuntos e temas totalmente fora da atuação da CAGEPA no que se refere à sua atribuição operacional. Então quando a gente busca construir um horto, ampliar o horto de Campina, construir um de João Pessoa, se associar, por exemplo, à associação das plantas, plantadores de cana, por exemplo, para discutir as questões das margens dos rios e da mata ciliar, por exemplo, a questão junto à SUDEMA, a Prefeitura de João Pessoa com a SEMAN, os órgãos ambientais, é exatamente para que a gente leve, inclusive, para a própria sociedade a importância de que aquela água que chega na torneira, ela provém de um manancial, e que esse manancial tem que ser preservado, e que se a gente não trabalhar essa questão, nós teremos cada vez mais dificuldade de trazer essa infraestrutura. E a gente tem uma questão hoje que é importante lembrar: empresas públicas, privadas, pequenas, grandes, médias, todas estão lidando com aquela sigla ESG. Não é isso, Dantas? Está todo mundo diante desse desafio que é mundial e já passou do tempo da gente cuidar, né, desses aspectos. Isso, Ju. As empresas no país, principalmente as companhias de saneamento, Marco, estão trabalhando essa linha do ESG, que é a questão social, de governança, a questão ambiental. E a CAGEPA, pelo que a gente conversou antes, está se preparando para trabalhar esse tema, né? E um ponto que eu queria abordar o amigo, a Política Nacional de Saneamento, ela coloca alguns prazos com relação à universalização desse serviço em nosso estado, né? A questão de abastecimento de águas, 99% até 2033, e a questão do esgotamento sanitário, 90% também até 2033. Nos diga como é que a CAGEPA está se preparando e qual a perspectiva de atendimento aí dessas metas da política nacional. Veja só, Dantas, importante essa sua pergunta, porque é um processo, é uma equação com várias variáveis, né? Nós temos dentro dessa equação da universalização os números que você traz, que é a implantação da infraestrutura, mas essa implantação da infraestrutura ela requer a manutenção da existente, a renovação desses ativos que muitos estão implantados lá atrás, também tem um custo. Nós temos um outro fator que no nosso estado ele é um fator extremamente importante, que é a distância dos mananciais com capacidade de abastecer cidades.
Então, eu relatava agora há pouco, nós estamos com a adutora Transparaíba Cariri, por exemplo, saindo de Monteiro e subindo a Serra do Teixeira para atender aquela região, né? Cacimba, Desterros, por exemplo. E, veja, tudo isso tem um custo. E essa equação, ela requer que a gente vá buscar recursos. Então, o Estado tem capacidade de endividamento, a CAGEPA hoje possui o menor índice de endividamento das empresas estatais, mas também tem um outro fator, que ele não pode ser esquecido, que é a questão da capacidade do nosso usuário de pagar a conta. Então, essa equação que nós buscamos, de buscar recursos públicos, que hoje estão escassos, mas volta-se aos poucos. Por exemplo, apresentamos projeto de esgotamento sanitário pelo PAC para buscar recursos com a OGU. Recursos que estão custeados pela Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, fruto do seu recurso. Por exemplo, o governo do Estado não recebe o recurso, por exemplo, a CAGEPA da Luca, o correto não, é legal a gente devolver recursos ao Estado no mínimo de 25%, no máximo 75%. O governo do Estado diz, não quero esse dinheiro. Pega esse dinheiro, destine a um fundo de universalização, que é possível, é legal, e aí esse recurso é que nós estamos investindo em perdas, recuperação dos reservatórios, aumento da capacidade, nós estamos construindo uma série de dietas agora para melhoria da capacidade de tratamento, porque os mananciais estão com novos. Quem ouvia falar, Dantas, por exemplo, em ferro orgânico. Isso. Quem ouvia falar em manganês orgânico? A água sai transparente e limpa, de repente, quando você clora, fica amarela, reagindo com agente oxidante, por exemplo. Temos que alterar as estações de tratamento. Então, perceba que são situações extremamente complexas que a gente tem que fechar a equação. Nós estamos nos preparando, primeiro, preparamos legalmente a estrutura, a instituição de saneamento, água e esgoto no Estado, com a lei complementar 168, organizamos as micro-regiões, legalizamos a situação da CAGEPA dos municípios, buscamos a questão financeira e orçamentária, legalizamos hoje a CAGEPA não tem uma ressalva no seu balanço. Isso vai nos permitir, a partir de 2025, construir a questão de emissão de debêntures, que é pegar dinheiro mais barato de investidor, coisa que nunca foi pensada na empresa. Por quê? Porque eu não posso pegar dinheiro no balcão, porque hoje a taxa Selic, acima de 10%, mais o spread bancário, vai para lá de 14%. 14% ao ano em 5 anos, em pouco tempo eu inclusive quebro a empresa. Verdade. Se eu tiver que investir, porque hoje nós estamos falando aí da casa dos bilhões, nós não estamos falando em milhões, estamos falando em bi. Então, e a gente não pode transferir essa conta de imediato para a população, a gente tem que ir avançando, melhorando a eficiência, melhorando os índices, para que a gente possa reduzir custeio e aumentar investimento. Certo. Dentro dessa linha que você colocou, você tem uma estimativa de qual seria o investimento que a CAGEPA faria para universalizar esses dois serviços? Todos esses serviços em torno de 8 bilhões de reais. Considerando, é muito dinheiro. E em que prazo? No prazo que está estipulado em norma, 2033, né? Também tem uma discussão em lei que quando você busca parceria público-privado pode ser estendido, mas isso é uma coisa que a gente não está na mira de alçada nossa nesse momento. Nós estamos buscando, o foco é 2033, por isso nós estamos correndo com a execução dessas adutoras para garantir segurança hídrica. Estamos discutindo uma PPP de esgotamento sanitário para, inclusive na capital, antecipar essa universalização e buscar essa universalização para os municípios dentro dessa PPP e a partir daí também com os projetos universalizar para as demais micro-regiões. Tem muitos desafios, hein, Dantas? Muitos desafios. Uma última pergunta, Marcos. Dentro dessa complexidade que todos nós sabemos, que você bem relatou, eu penso assim, a sociedade ela precisa entender um pouco, por exemplo, como o caminho que a água tratada e potável chega nas nossas casas. Esse caminho é um caminho longo, né? Isso custa muito recurso, muito dinheiro, muita expertise, muito planejamento para se atingir. E principalmente essa sociedade, Marcos, eu penso que ela precisa entender esse processo. Os governos nos seus 3 níveis, estaduais, federais, né? Os SAIs, que nós temos poucos aqui na Paraíba, vão ficar sem nenhum, né? Daqui a pouco todos vão ser... Temos 11 ainda. Tem 11 ainda, né? Eram 23. Enfim, eu penso que a sociedade ela é um ator que precisa compreender esse processo. No momento que ela passa a perceber que desde o armazenamento no manancial, passando por todas as etapas até chegar em nossa casa, ele, como
ator é um ator principal que pode reduzir essa conta, no momento que ele não joga lixo lá numa galeria e aí isso cai no rio e vai encarecer o processo de tratamento, no momento que ele tem uma cultura de educação ambiental para não jogar resíduo lá na cozinha e isso termina indo para também chegando no manancial, de que forma que a CAGEPA pensa em trabalhar essa questão da sensibilização ambiental, não é nem a conscientização, a sensibilização, né? Vocês fazem um trabalho belíssimo sobre isso, mas eu penso que essa área de saneamento ela precisa trabalhar esse ponto para que esses atores se integrem e possam se complementar nas soluções. Educação, a gente está falando de educação ambiental, né? E que é um desafio, né? É o grande desafio nosso. Veja só, nós temos uma situação extremamente importante. Eu tenho uma plena consciência de que a responsabilidade pela universalização muitas vezes está sendo jogada nas costas de uma operadora, seja privada ou seja pública. E se nós seguirmos esse caminho, de forma, eu não tenho bola de cristal, nem sou adivinho, mas certamente não chegaremos lá, com essa visão que nós temos. Esse é um desafio da sociedade. Essa é a grande mágica. Nós temos aqui, por exemplo, o governador entendeu qual é o papel do Estado. Propôs uma lei à Assembleia, discutiu com a FAMUP, trouxe a FAMUP, Ministério Público envolvido. Então eu acho que TCU, TCE, então a sociedade como um todo tem que entender que a gente tem, por exemplo, e veja que às vezes é um papel singelo. O abrir e o fechar de uma torneira quando escova os dentes. Pode ser esse o papel. A sensibilização dos prefeitos das pequenas cidades, prefeito e pequenas prefeituras, né? O entendimento de que existe uma relação institucional que não pode deixar de existir entre a companhia operadora e o ente público, porque é ele, o ente público, que tem a gestão do solo urbano e vai dizer para onde o município crescer, para que a gente possa planejar juntos. Repare, coisas que precisam estar cada vez mais alinhadas. Situações, como você muito bem relatou, vira e mexe, eu estou tendo meu sistema de alerta, eu tenho um sistema de comando das elevatórias, especialmente das praias, que a gente colocou primeiro, que são elevatórias que estão no piso, que as pessoas não veem, passam por cima, mas não veem, tá? Mas que ali está transportando o esgoto para ser tratado. Muitas vezes começa a acender uma alertazinha, é quando o rotor começa a perder a velocidade para a qual está programado. Então a automação alerta e a gente dá um comando de reverter o motor. A gente trabalha com inversor, então ele reverte o giro do motor. Aí a equipe de campo vai lá e verifica do que se trata. Muitas vezes parece um enlinhado de trapo. Absorventes higiênicos, fraldas descartáveis, pedaço de pano. Não tem estrutura que aguente. Percebe? Então, algum cidadão ou alguns não perceberam que existe um lugar para resíduo sólido que pode ser depositado e deve ser depositado ali. E que isso, por exemplo, pode parar uma estação de tratamento dessa, queimar uma bomba dessa que não é barata, que muitas vezes não tem reparo. Eu tenho reserva, eu boto a outra para funcionar, mas eu tenho que consertar essa. Para onde vai esse custo, Dantas? Para a sociedade na tarifa. Então perceba, um gesto pode gerar um custo e que muitas vezes quando diz, a CAGEPA aumentou a tarifa, tudo isso está envolvido. Então esse envolvimento da sociedade, né, do cidadão que mora na zona rural, ao tratar de forma individual o seu esgoto, e a gente está ajudando vários municípios fazendo os projetos de fossa, consumidor de acordo com norma. Tá? Também a conscientização de como usar aquela água no rio, para que a gente não jogue elementos com sabão dentro desse rio, que hoje é muito difícil da gente tratar e causa então, e situações que a natureza ela se adequa à forma como nós a usamos. Então, o ferro orgânico e o manganês orgânico é uma resposta da sociedade, aciona bactérias, né, as outras questões que nós estamos vendo. Então, tudo isso requer custo para poder tratar a água. Né? Muitas vezes a gente tem uma situação, de repente, aí com meia hora, Dantas, você sai de 1 para 5 no manganês. Que loucura é essa? É a mesma captação, é o mesmo manancial, não tem fato novo, não tem chuva, mas alterou. É aquela massa
orgânica, aquilo é um mundo orgânico, que é a natureza ali, um universo de seres vivos dentro daquele manancial, que vão se arrumando à medida em que determinada agente, por exemplo, entra no manancial. Essa coluna de seres vivos se desloca para um local, causando toda uma movimentação na biota aquática, e aí gera esse problema. Então, a gente tem trabalhado, as nossas estações têm sido preparadas, a gente tem tido cada vez mais essa recorrência. Eu estou citando mangueiras porque é uma coisa que é impactada diretamente pela nossa ação humana, fora a escassez d'água, né? A gente, graças a Deus, hoje está praticamente com pouquíssimos municípios sem condições de abastecimento, né? Todos eles hoje, que praticamente, tirando uma questão específica da Serra do Teixeira, Cacimbo, Desterro, Teixeira e Maturé, que a gente tem uma complicação maior, mas a gente tem trabalhado, e eu queria inclusive parabenizar a Abis Paraíba, né? A gente é parceiro nesse processo de estar trazendo esse segundo sanear, que vai consolidando ao longo do tempo, porque ele é de extremíssima importância para que a gente possa discutir temas como esse, e a sociedade possa. A gente estava ali conversando com o movimento da sociedade civil, o Esgotei, exatamente dialogando sobre as questões da praia. Eu digo, eu sou usuário de praia. Eu gosto de praia. Uso as praias urbanas de João Pessoa. Uso as praias urbanas de Cabedelo. Gosto de andar. E gosto de ver e faço uso de nossa orla e do mar. Então é importante que a gente diga que em sã consciência, eu tenho rede, está lá instalada, com capacidade, projetada para o Dr. George Cunha, quer dizer, uma pessoa de extremíssima competência, não precisa dizer. Verdade. Está lá com capacidade, porque ainda existe poluição no mar. É uma questão que a gente precisa se perguntar. A Cagepa está fazendo um movimento mais enfático, junto com a Sudema, com a Seman, com a Ceinfra, parceria uníssona, porque isso é um bem que não é da Cagepa, não é da Seman, não é da Ceinfra, não é da Sudema, é nosso. Então nós estamos nos juntando, né? A sociedade civil faz um movimento, e é natural, inclusive é importante que nos cobrem também, mas é importante também que a gente entenda que há uma complexidade de atores que a gente precisa. A rede está disponível, a rede de galeria está disponível, então vamos usá-la de forma correta, vamos trabalhar juntos. Aqui a gente não, eu acho que quando a gente procura saber quem é culpado de alguma coisa, a gente tira o foco no problema que tem que resolver. Lembrando que não é só a orla que tem problema com o esgoto, não são só os bairros da orla, a gente tem esse problema em diversas cidades, em diversos bairros de João Pessoa, tem se trabalhado para se enfrentar esse problema, mas o que desperta muito a atenção, porque a orla é um ativo extremamente importante para a cidade, né, para a economia, para o desenvolvimento do estado. A gente vem, o turista que vem para João Pessoa vai para a praia, então é importante que a gente cuide desse recurso natural que é muito importante para a economia do estado, né? Não sei se a gente pode encerrar já, podemos eu agradeço demais a e a gente lembra uma coisa, a gente está na agenda positiva para 2027, a Abis vai, João Pessoa, Paraíba vai sediar o Congresso Nacional em 2027, e a gente já convida todo mundo, todos os parceiros. A Cagepa é um parceiro importantíssimo, a gente não faz nada só, então estamos aqui na contagem regressiva para 2027, gente. Queria só deixar uma mensagem para o cidadão que está nos ouvindo, que realmente faça o seu papel, cumpra o seu papel de buscar a redução da geração de resíduos, que busque ao tomar seu banho, a lavar lá as suas roupas, lavar na cozinha lá seus pratos, que tente trabalhar a redução dessa água, porque a água ele é um bem público, como a gente sabe, mas é um bem caro. E se a gente não cuidar, essa escassez de água, as nossas futuras gerações vão sofrer. Então, que cada um cumpra com esse papel, se conscientize, reduzindo toda essa questão, para que a gente possa ter dias melhores e que esse planeta possa sobreviver por mais tempo aí de vida, e trazendo saúde a todos nós. Marcos, muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente pegou o Marcos no meio do corredor, vem aqui, conversa com a gente. Ele está com a agenda corridíssima, mas dedicou uma parte do seu tempo aqui para esse bate-papo, que é super importante, porque a gente está trabalhando com educação ambiental. Dantas também, que está envolvido na produção do Sanear. A gente encerra esse bate-papo agora, e eu agradeço a presença dos dois aqui, e vamos para mais um dia de Sanear, que hoje de tarde ainda tem mais. Sexta-feira tem mais, e fiquem ligados aqui no nosso canal. Um abraço a todos.